também quem nos acompanha pelas redes sociais. Estamos no 4º dia e o tema escolhido para hoje é: temos que ser a mão da caridade. Eu dividi alguns tópicos para a gente ir comentando e aí a gente vai falando e depois no final, se tiver alguma dúvida, a gente tenta esclarecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O primeiro tema dessa noite a gente vai falar sobre a caridade dos cristãos não nasce de ideologias, mas de Jesus. Eu não pensei em colocar esse tema por último, mas eu achei melhor colocar no início para salientar aquilo que talvez a gente tenha um pouco de dificuldade. O nosso modo de pensar como paróquia, o nosso modo de pensar como comunidades. De algum modo, o que a gente pensa às vezes o individual, não é essa a ideia de Jesus. Também as nossas maneiras, a gente pensando em si próprio, para que não haja um plano pastoral individualista. Cada comunidade pensa de uma forma e a paróquia pensa de outra, para a gente poder refletir e caminhar juntos. Toda atividade, pequena ou grande que seja, o trabalho, o descanso, a vida familiar e social, o exercício de responsabilidades políticas, culturais e econômicas, toda atividade, ser vivida em união com Jesus e com uma atitude de amor e de serviço, é uma oportunidade para viver em plenitude o batismo e a nossa santidade evangélica. Foi assim que disse o Papa Francisco, numa das missas num domingo de Páscoa. O Papa lembrou também que o dinamismo da caridade do crente não é resultado de estratégias, não nasce de solicitações externas, de instâncias sociais ou ideológicas, mas com o encontro de Jesus e do permanecer com Jesus. Ele para nós como se fosse aquela videira que já conhecemos no Evangelho. É Ele que vai nos dar a vida para levar para a sociedade de maneira diferente de viver e de se doar e de colocar em primeiro lugar a vida do outro. Nesse mesmo dia, o Papa ainda fala que é preciso que nós permanecemos sempre unidos. Se permanecemos sempre unidos, somos capazes de dar mais frutos. Trata-se de permanecer com o Senhor para encontrar a coragem de sair de nós mesmos, de nossas comodidades, de nossos espaços restritos e protegidos, para entrarmos no mar aberto da necessidade dos outros e dar amplo respiro ao testemunho cristão no mundo. Essa coragem é de entrar nas necessidades dos outros. Nasce na fé no Senhor ressuscitado e com a certeza do seu Espírito acompanha a nossa história. Com essas palavras ele vai falar de novo daquele jeito de nós pensarmos, sem ideologias, sempre pensando no outro. E um dos frutos mais maduros que brota da comunhão com Cristo, de fato, é o compromisso da caridade para com o próximo. Amando os irmãos com abnegação a si mesmo, até as últimas consequências. Foi assim que Jesus nos amou. Nos ama, ainda vai amar, continuar amando cada vez mais. É olhar para dentro de nós mesmos como paróquia, como comunidade. Talvez se a gente ficar procurando o erro nos outros, nós não vamos conseguir acertar as nossas falhas. Vendo o defeito dos outros, vai ser difícil nós conseguirmos acertar aquilo que está errado dentro de nós. Isso eu falo como paróquia, né? Aí eu lembro os mais velhos vão lembrar uma história de que a vizinha sempre via a roupa suja da outra, mas esquecia de lavar a sua janela. Ela só olhava o defeito do outro, mas não via aquela vontade de lavar a sua janela. Outro ponto que eu queria destacar essa noite também é a caridade e bondade, que tem que ser o estilo de cada um de nós cristãos. Não resistir ao Espírito Santo, mas acolher a palavra com docilidade. É a exortação do Papa.
Bondade, paz e domínio de si são frutos daqueles que escolhem a palavra e conhecem e têm familiaridade com ela. Aqui numa passagem da carta de Tiago, capítulo 1, ele vai explicar melhor para cada um de nós. Se puderem anotar e depois ler, que passando por esse processo de caridade, de bondade, a gente pode ser cada dia melhor. O primeiro passo no caminho da docilidade é, portanto, acolher a palavra, ou seja, temos que abrir o nosso coração. O segundo é conhecer a palavra. Conhecer Jesus, que diz: as minhas ovelhas escutam minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Conhecem porque são dóceis ao Espírito. E depois o terceiro passo é a familiaridade com a palavra. Então, 3 pontos que a gente não pode esquecer na nossa vida de catequistas. Primeiro, conhecer. Depois, segundo, deixa eu procurar aqui que eu perdi. Acolher e depois ser familiarizado com ela. Um trecho aqui, para a gente ir um pouco mais para frente. Vai passando por... Mais uma. Acho que saiu o slide daí. Eu vou ler aqui para vocês. Levar sempre conosco a palavra, lê-la, abrir o coração à palavra e ao Espírito, quem faz nos entender a palavra. É o fruto de receber a palavra, de conhecê-la e levá-la conosco. Dessa familiaridade com a palavra é grande. O comportamento de uma pessoa que age assim é a bondade, benevolência, alegria, paz e domínio de si. Também a mansidão. Esse é o estilo que dá docilidade ao Espírito. Mas eu devo receber o Espírito que traz a palavra com docilidade. E essa docilidade não resistir ao Espírito Santo. Em seguida, ele fala da caridade e também do Espírito. Ao Espírito que nos guia para não cometermos erros. Aceitar com docilidade o Espírito, conhecer o Espírito na palavra e viver segundo o seu Espírito. Um outro ponto que a gente pode destacar é a caridade, principal caminho da vida do cristão. Também sempre que eu vou falar aqui são sempre as falas do Papa Francisco, sempre alguma audiência que ele fez. E nessa daqui ele vai falar que o vosso sim seja um compromisso de caridade. Este é o caminho principal da vida do cristão, como nos ensina Jesus lá em Mateus 25, 35 e 36. Cada vez que fazemos uma dessas coisas a um de nossos irmãos, é ao Senhor Jesus que fazemos. Esta gratuidade constitui um sinal tangível de esperança, já que nos leva a olhar para o outro como pessoa. O Papa vai dizer também que o populismo que cresce em nossos dias alimentam-se da busca constante de contrastes. Não abrem o coração, mas aprisionam entre paredes de ressentimentos sufocantes. A caridade, ao contrário, abre e faz respirar. Ela não opõe as pessoas entre si, mas vê a necessidade de cada um de nós refletidas na necessidade dos últimos. Porque somos todos um pouco indigentes, todos um pouco frágeis, todos um pouco necessitados de cuidados.
Aí eu lembrei que eu estava fazendo essa reflexão em casa, de que a gente se preocupa com nossos catequizandos, de como eles estão passando, de como eles estão. Mais para frente eu vou falar um pouco de como a gente abordar, talvez, mas esquecemos também de catequistas. Como que estão os catequistas que não estão vindo nas nossas missas, nas celebrações, não estão indo para a comunidade? Então seria o caso também de nós, como alguns dos coordenadores das comunidades, procurar saber se a pessoa está bem, se ela está com algum problema, no que podemos ajudar. São as marcas também dessa pandemia, a gente se afastar. A caridade para com o próximo nos estimula a nos reconhecermos como filhos de um único Pai, de um único Deus, assim que fomos acolhidos por Jesus. Portanto, que não diminua nosso compromisso de testemunhar a fé em nosso tempo. Nosso tempo muitas vezes perdido, sabendo que a fé não é transmitida por meio de proselitismo. Quando a gente fala proselitismo, a gente quer às vezes impor a nossa fé para os outros. Queremos, como se diz, vamos retomar aquele tempo perdido no ano passado. Impossível, não vamos conseguir. Temos que arrumar maneiras e meios de começar novamente. Aquilo que nós tínhamos em mente não tem como mais voltar atrás. Aquilo ali já não conseguimos mais fazer. Não pelo proselitismo, mas sim pela atração. Isto é, através do testemunho de cada um de nós. Não se trata de representar esquemas do passado, mas de deixarmos guiar pelo Espírito do Senhor. Temos que propor a alegria que emana do Evangelho aos homens e mulheres que encontramos no meio do nosso ministério diário. Ou seja, a cada lugar que nós fomos, levarmos a mensagem de Jesus. Sermos caridosos. Como diz o tema, devemos ser aquela mão que vai estender para o outro. Muitas vezes a gente pensa em caridade somente no material. E se der tempo a gente vai falar um pouco sobre as obras da misericórdia, né? Obras espirituais e a outra obra, meu Deus, subiu. Não lembro agora, daqui a pouco a gente vai ver. Um outro tema é sobre semear. Semear é preciso. A responsabilidade e a dedicação pessoal não implicam em semear sozinho. O Papa Francisco já vem falando isso há muito tempo. Semear juntos é preciso, com a força do amor fraterno, da união e da corresponsabilidade. É preciso semear com Deus. Sozinho nós não vamos conseguir. Um novo ano é uma nova oportunidade especial para semear com dedicação e persistências os frutos que esperamos colher. Um novo ano, como já disse, não tem como voltar atrás, não tem como recuperar o tempo perdido. Muitos querem colher sem semear, saborear frutos sem cultivar. Não há colheita sem semeadura e sem cultivo. A semeadura se faz com esperança e disposição de trabalhar para que as sementes possam germinar, crescer, florir e frutificar. Pressupõe o preparo atento do terreno, exige o cuidado paciente e esperançoso. A nossa catequese deve ser assim, com calma, com paciência, com esperança. E nem toda semente vai dar frutos. Se lembrarmos o evangelho de ontem, as sementes são lançadas. A gente vai encontrar diversos terrenos por aí. Essa pandemia deixou o solo bom um pouco árido, deixou o solo bom um pouco pedregoso, o solo bom ficou cheio de espinho, cheio de manchas. Então a gente tem que ter essa paciência também. Contudo, sementes não se tornam imediatamente plantas com flores e frutos. Não se pode passar da semeadura para a colheita.
É preciso cultivar o que se planta com amor e dedicação, com paciência e esperança, mas com persistência cotidiana. Se estamos com uma turma que é bem ativa, aí nós não podemos também deixar de regar aquela semente, deixar de cultivar esse solo. E muitas vezes as nossas comunidades, às vezes há uma falta de catequista, de um dia vir, no outro domingo não está. Sabemos das dificuldades de cada um, no trabalho, às vezes até por uma enfermidade, mas que seja um compromisso, uma caridade com sabor, uma caridade espontânea. O ritmo frenético e a tendência imediatalista dificultam o cultivo paciente e perseverante. É comum a gente querer semear e colher no mesmo dia. Para saborear frutos, é preciso aprender a conjugar o verbo cuidar em qualquer tempo, de modo paciente, dedicado, perseverante e esperançoso. E o que fazer quando o semear e não cuidar produzem frutos inesperados? Ao invés da frustração ou da tristeza, é hora da gente parar e refletir com sinceridade e assumir serenamente as falhas ocorridas e admitir as nossas limitações. Temos vários tipos, como falei, do terreno, são as pessoas. As crianças, o padre deu até um exemplo ontem. A gente bate na tecla no domingo 1h30 de evangelho e depois na semana 72, 84 horas de, não sei, não podemos esperar do que eles escutam. Aí tem uma parte que eu grifei aqui, que não podemos ficar satisfeitos com pequenas quantidades de sacramentos. Nossa paróquia é uma paróquia que tem poucos batismos, poucos matrimônios, poucas celebrações que vai fazer as pessoas, a sacramentalização, que nem foi dita ontem. Mas vamos nos alegrar com os poucos que temos. Talvez a quantidade não seja a qualidade boa. É preciso continuar a preparar o terreno, lançar as sementes e cuidar de um jeito novo, na esperança dos frutos. Semear é preciso, persistir semeando ainda mais. Agora uma outra pergunta. E o que dizer do semear para que os outros possam colher? O diácono Paulo fala de uma fruta, eu não lembro o nome agora, se é tamarindo, demora há 30 anos para dar frutos. Imagine se nós esperarmos que as nossas crianças, todas elas, chegam à vida cristã. Essa é a nossa ideia, né? Uma iniciação que leve uma vida cristã. Mas não podemos querer que essas pessoas fiquem porque nós queremos. Depende de cada um delas. E a resposta está assim: a semeadura e o cultivo tornam-se ainda mais belos quando o que move o semeador é o desejo de partilhar os frutos ou a certeza que os outros irão se beneficiar, colhendo o que foi plantado. Nem sempre a gente pode começar, dar o início e ver o fim. Se assim não fosse, árvores que tardam a frutificar não seriam plantadas, como essa que eu citei para vocês. Ninguém vai querer plantar uma árvore que não vai comer do fruto. Feliz quem viver assim, pois sua vida jamais será estéril. Semear sonhando com as flores e os frutos para fazer da vida e do mundo um imenso jardim onde florescem e frutificam as sementes mais preciosas, como o amor, a solidariedade, a esperança e a paz. A responsabilidade e a dedicação pessoal não implicam em semear sozinho. Mais uma vez aí, o
Papa chama a nossa atenção de não sair na frente dos outros. É preciso semear juntos, com a força do amor fraterno, da união e da corresponsabilidade. Semear com Deus é preciso, com a força da fé, na certeza de que Deus é o semeador. Que semeia conosco através de nós, que conta conosco para preparar o terreno. Vou repetir de novo a frase, porque tocou o sino, eu acabei parando no meio. Com a força da fé, na certeza de que Deus é o semeador, que semeia conosco e através de nós, que conta conosco para preparar o terreno e cultivar, fazendo germinar, crescer e frutificar. Nós semeamos, regamos, na certeza de que Deus é quem dá o crescimento e faz produzir abundantes frutos. Então, aqui de novo o Papa fala que não depende somente de nós. Aí eu volto no tema de novo, mas precisa sempre de uma mão para dar início. Precisa de um alguém. Aí a gente lembra do Cristo como cabeça. A pastoral da catequese é essa mão que leva a palavra de Deus. Essa mão que faz impulsionar a fé dessas pessoas. Vale a pena lançar boas sementes sem jamais desistir de semear, especialmente nesse tempo desafiador de pandemia. Terreno fértil para cultivar o cuidado pela vida e a compaixão. Aqui eu tinha falado antes, comentei antes sobre essa parte do cultivar. Essa outra parte não está no slide, que eu pensei que não daria tempo, mas eu vou só fazer um comentário da caridade com ternura, também do Papa Francisco. Ele fala que se nós acolhemos a todos, nós nos sentimos mais irmãos. Ele fala daquela comunidade de Santa Teresa de Calcutá. Nós cristãos às vezes perdemos a dimensão da ternura e quando não há ternura, nós nos tornamos demasiados sérios, ácidos. Imagine a gente acordar num domingo de manhã ou num sábado à tarde, encontrar aquela turma. Vou falar do evangelho para ela do quê? Estou cheio de raiva por dentro, estou cheio de orgulho às vezes, estou cheio de tudo, menos cheio de Jesus, menos cheio de palavra de Deus. Então ele fala dessa acidez que cada um de nós cristãos não deve ter. Todos temos problemas, todos temos filhos, temos pais e irmãos e acabamos nos frustrando um pouco, mas devemos nos agarrar na palavra de Deus e pelo menos nesse momento temos que estar firmes. O que eu vou passar para o outro? Fazer caridade sem ternura, amor, é como jogar um copo de vinagre na obra de caridade. A caridade é doce, não ácida. E ele fala das irmãs, elas são um belo exemplo. E diz para elas, Deus abençoe. O Papa ainda citou o encontro com jovens de diferentes denominações cristãs e também outras religiões, todos por um desejo de construir algo de belo na vida. Lá, ele exortou para que sonhassem grande, que se arriscassem. Aí vai o desafio para cada um de nós também. A pandemia está aqui, temos que nos arriscar. Conversava com uma pessoa que está aqui hoje sobre o retorno, mais uma vez, aquele comentário do retorno da catequese, das turmas presencial. Se online já é difícil, se estava difícil presencial, imagine se nós continuarmos nesse caminho. Acho que não vamos conseguir chegar muito longe.
Vamos sobre o chamado à santidade. Deixa eu ver se está aí. Isso. O documento é bem antigo, acho que 2017 ou 2018, Gaudete et Exsultare, mas nós, como catequistas, como cristãos, a todo momento somos chamados a ser santos nesse mundo. Precisamos do impulso do Espírito Santo para não ser paralisados pelo medo e o calculismo, para não nos habituarmos a caminhar dentro de confins seguros. Lembremos-nos disso. O que fica fechado acaba cheirando a mofo e criando um ambiente doentio. Quando os apóstolos sentiram a tentação de deixar-se paralisar pelos medos e perigos, juntaram-se a rezar e pedindo a paresia. Agora, Senhor, tenha em conta em suas mãos ameaças e concede aos teus servos poderem anunciar a tua palavra com toda a ousadia. E a resposta foi assim: tinha acabado de orar, quando o lugar em que estavam reunidos estremeceu, e todos foram cheios do Espírito Santo, começando a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Todos estavam num lugar tremendo, de repente veio um estrondo. É assim que acontece na nossa vida também. Acho que o terceiro slide, deixa eu ver se está aí. Isso. Deus é sempre novidade que nos impele a partir sem cessar e a mover-se para irmos mais além do conhecido, rumo às periferias e aos confins, para levar-nos aonde se encontra a humanidade mais ferida e onde os seres humanos, sob a aparência da superficialidade e do conformismo, continuam à procura de resposta para a questão do sentido da vida. Deus não tem medo, ultrapassa sempre os nossos esquemas e não lhe mete medos às periferias. Ele próprio se fez periferia. Por isso, se usamos aí as periferias, lá o encontraremos. Ele já está lá. Jesus antecipa-nos no coração daquele irmão, na sua carne ferida, na sua vida oprimida, na sua alma sombria. Ele já está lá. Então, que nós possamos também ter esse sentimento de que, quando a gente, um pensamento era meu, é a minha cabeça que pensava isso, quando eu saía para fazer missão, eu falava, vou levar Jesus às pessoas. Mas aí o documento diz que ele já está lá, antes de mim. Passa mais 2 slides. Isso. A habituação, que quer dizer comodismo, seduz-nos e nos diz que não tem sentido procurar mudar as coisas, que nada podemos fazer perante tal situação, que sempre foi assim e todavia sobrevivemos. Pela habituação, já não enfrentamos o mal e permitimos que as coisas continuem como elas estão, ou como alguns decidiram que estejam. Deixemos então que o Senhor venha despertar-nos, dar-nos um abanão na nossa sonolência, libertar-nos da inércia, desafiemos a habituação, abramos bem nossos olhos, os ouvidos e sobretudo o coração, para nos deixarmos mover pelo que acontece ao nosso redor e pelo clamor da palavra viva e eficaz do ressuscitado. Eu acho que é o último slide, para a gente terminar a apresentação, a gente possamos ler juntos. Deixa eu ver se vai aparecer. Isso. Se alguém consegue entender, dá para ler todo mundo aí? Vou acompanhar do meu papel aqui, para não ficar na frente. Peçamos ao Senhor de não hesitar quando o Espírito nos exige que demos um passo à frente. E de renunciar na perspectiva
viva de Jesus ressuscitado. Assim poderá continuar em frente às lindas surpresas do Senhor. Eu tinha feito alguns textos do catecismo, que a gente vai encontrar lá várias formas de caridade, e alguns deles eu marquei: caridade nunca desaparece, caridade como amor ao próximo, catequese e caridade, coração com sede de caridade, como sede de caridade, preguiça e indiferença são contrárias à caridade, vocação para a caridade. E aí dentro de um outro subtítulo tem caridade como vida cristã, como sacramento, caridade como testemunho e serviço. E aí também eu queria, como eu tinha falado ali, as obras da misericórdia. Nós como catequistas, a paróquia em si, nós já fazemos as obras corporais, são aquelas que a gente faz o material, que dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Então, nesse aspecto nós estamos bem à frente. Mas vamos precisar também um pouco das obras espirituais para encorajar as pessoas. Acho que todos já devem saber, ou preciso repetir alguma? Dar bom conselho, o mais difícil, corrigir os que erram, mais uma difícil, ensinar os ignorantes, suportar com paciência a fraqueza do próximo, consolar os aflitos, perdoar os que nos ofenderam. E assim nós podemos finalizar com a última: rezar pelos vivos e pelos mortos. É isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Que bom. Ou, se não tem pergunta, entenderam tudo ou não entenderam nada. Maravilha, então. Vamos agradecer a Deus por esse encontro e pedir para que sejamos sempre mais firmes na nossa caridade, no nosso testemunho. Boa noite a todos. Samuel, a gente viu ao longo dessa semana aí, e hoje ele desceu mais na sua informação, que a caridade e a catequese, elas têm que andar juntas, né? Não existe a catequese sem a caridade. No seu ponto de vista, o que é preciso nas nossas catequeses, analisando as nossas comunidades, para evidenciar mais a caridade? Eu falei no fato de ideologias, e falei também do individualismo e de ter um processo de união, ou seja, eu falei de voltar à catequese presencial. Uma dessas questões está a parte de quem vem e de quem não vem. Não sei se você está querendo saber. Ou seja, montar grupos que queiram ficar online e o grupo presencial. Agora, as maneiras é sempre a palavra de Deus. Vai ter que sair da palavra de Deus. Se nós pensarmos do nosso jeito, dos nossos próprios conceitos, com certeza nós vamos voltar para a ideologia de cada um de nós. Não vamos ter um projeto pastoral, um plano catequético que vai ser igual para todos. Não sei se era isso que você queria saber. Em cima da questão dela, por isso que eu falei do fato de nós montarmos tem o plano pastoral catequético, que nós recebemos todo no começo do ano. Então, se todo mundo seguir aquele passo, ou a gente vai chegar junto, ou vai ficar muita gente para trás. Porque, querendo ou não, a gente tem todas as diretrizes baseadas praticamente em cima do como que é o nome, meu Deus do céu? Do catecismo. Então, se
Eu uso o catecismo, a Andressa usa um outro livro de um outro autor, a outra pessoa pega um outro livro de um outro autor, e nós temos um encontro, vamos fazer uma pergunta que se encaixa nesse encontro, cada um vai dar uma resposta diferente, mas nunca aquela que está dentro do catecismo, dentro do magistério. Então, se nós pensarmos como um plano catequético único, eu acho que vale a pena a gente chegar junto, vale a pena a gente caminhar junto. Porque se cada um, no início, como eu falei, as ideologias, cada comunidade quer fazer um caminho, cada pastoral quer ir por um lugar, não vamos chegar a lugar nenhum. Talvez também um trabalho mais forte dos catequistas, isso falando das nossas comunidades, né? Sim, sim. Um trabalho mais forte dos catequistas em relação à inclusão das crianças nas pastorais. Sempre tem que se pensar no grupo, no pilar. Vamos pensar no pilar. Pilar da palavra. Pastoral, tem a pastoral da iniciação cristã, temos pastoral familiar. Qual outra pastoral que se assemelha à catequese, a iniciação cristã, tem que andar juntos, porque senão foi aquilo que foi debatido antes. Eu ensino o filho e o pai, eu ensino o filho e a mãe. A pastoral familiar precisa caminhar juntos. É importante a gente ter esses encontros. Agora a gente tem que rever de novo como serão esses encontros, mas que andem juntos. Não dá para pensar numa pastoral fora de outra. Não dá para pensar na pastoral da acolhida sem ter a missa aqui na comunidade. Vai fazer o que a pastoral da acolhida? Nesse sentido que eu quero dizer. Pastoral familiar precisa estar junto com a iniciação cristã, junto com a pastoral do batismo. Então um vai unir no outro, um vai preencher no outro. Então se pensarmos só no individual, não tem como caminhar. É que o senhor falou dessa questão das pastorais, né, dos pilares, e aí me trouxe algumas recordações de catequizandos que já passaram, né, graças a Deus, na minha vida. A catequese, para mim, sempre foi um ato de caridade para comigo mesmo. Porque é lá que eu cresço. E eu sempre tive essa consciência. Por isso eu sempre quis estar na catequese. É lá que eu aprendo, é lá que eu cresço, é lá que eu troco. Então sempre foi um ato de caridade para comigo. Mas é claro que a gente sabe que está plantando. Como você trouxe, né? A gente está plantando. E aquele que planta, ele deseja um dia colher. E aí pensando nessas crianças que hoje, e jovens que hoje são adultos, né? Porque graças a Deus eu já tenho essa experiência. E tem muitos que estão num caminho de caridade. E que a gente olha e fala assim, poxa, a gente sabe que é a mão de Deus, mas eu ajudei, né? Pus uma sementinha ali. Mas também tem aqueles que não estão no caminho da caridade, não estão no caminho da igreja. E é claro que eu também olho e penso, foi meu catequizando. E tem alguns que até as pessoas falam, não foi seu catequizando? Que as pessoas apontam. E o nosso olhar para com essas pessoas, eu sei, tem que ser de caridade. Mas a minha pergunta, pensando nos pilares, pensando na igreja, você acredita ou você acredita que existiu aí uma falha minha, talvez enquanto catequista, ou da catequese, ou da igreja para com essas pessoas? Existiu um erro que fez com que eu não colhesse, a gente não colhesse aquilo que a gente desejava, aquilo que a gente plantou? Essa pergunta sua, acho que a maioria dos catequistas que deram início à vida cristã para essas pessoas, e vejam, você foi bem assim, até falar que eles não estão fazendo caridade, outros estão... E aqueles que até mudam de doutrina.
Então, aí a gente tem que pensar na liberdade de cada um. Mas vou falar algo bem que você tocou no assunto. Seu catequizando foi para lá. Eu fui catequizado bem velho. Tanto que na ordenação eu coloquei um título lá, a leitura de Timóteo é porque eu era novo, eu sou jovem. Então eu sou muito jovem para a igreja. Não veio no berço cristão, não conhecia nada. E a minha catequista não é mais catequista, não é mais cristã. E aí, o que eu vou dizer para ela? Não seria o fato hoje de eu ir lá e tentar convencer ela e falar assim, isso deve ser uma obra minha de caridade. E perguntar, será que você está fazendo algo de bom para crescer a sua fé, para manter pelo menos a fé, né? Porque se nós, um exemplo, não adianta falar perdi a fé. Você fala, aquela criança perdeu a fé. Não, ninguém perde o que não tem. Não adianta. Então, as duas pessoas que me ajudaram na vida cristã já não estão mais na igreja. E aí fica uma pergunta. Aí a minha pergunta para elas, por que você me ensinou algo que, vamos supor, exemplo, pelo amor de Deus, pessoal que está em casa, não entendam mal, algo que não é bom. Ela ensinou algo para mim que é bom, mas ela não está saboreando. Lembra dos frutos? Ela plantou e agora os frutos estão aqui, mas ela não quer saborear os frutos. Então seria a indignação de quase todos os catequistas que acaba a turma, todo mundo vai embora. Todos vão embora. A semente foi plantada. Ela pode não dar frutos hoje, mas a gente não sabe amanhã. Já passamos por tantas pessoas que a gente fala, nossa, não vai dar certo, não vai funcionar. Lá na frente a gente vê que funcionou. Porque não é a minha vontade, não é o meu erro. A palavra foi lançada, ela está plantada, ela está adormecida muitas vezes. Cabe a gente ter a capacidade de esperar que ela amadureça e cresça. Porque a sua catequista, possivelmente, o que ela passou para você, o fruto está aí. Ela não pode estar colhendo esse fruto, talvez da maneira que a gente acha que é colher. Mas talvez no coração, na alma dela, a alegria seja imensa. Entendeu? Porque a gente gosta de olhar as coisas da maneira da gente. É aquilo que eu estava falando no começo. A gente tem a nossa maneira de olhar as coisas. E a partir do momento que a palavra foi semeada, nós não sabemos quando ela vai dar frutos. Tá bom? Foi aquela de uma árvore que demora a dar fruto, né? Talvez a gente não veja mais. E tanta gente vai saborear esse fruto e a gente não vai estar mais aqui. Mas o fruto melhor vai ser a gente estar na glória de Deus. A Páscoa definitiva, né? Não desejo para ninguém por enquanto, nem eu. Mais alguém? Podemos encerrar? Sim? Só mais uma palavra. E você falou a Andréia estava falando desse fato de ir embora, de não voltar. Eu lembro que uma pessoa aqui da paróquia, nosso pastor, ele falou que nós temos uma catequista boa também aqui. Ela não se mostra ser uma catequista boa, mas consegue mudar as pessoas. Se você conseguir mudar uma pessoa dentro da sua casa, já está ótimo. Se você convencer pelo menos seu vizinho a não fazer um dia uma coisa errada, já está ótimo. Já é um ato de caridade. Então a gente se conforma com aquilo que a gente pode fazer. Não somos falhos, tentamos fazer o melhor. Mas hoje em dia nós só conseguimos fazer aquilo que é possível. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, São José, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.